Rapaziada, acabou a paciência do BAP, presidente do Flamengo, com o José Botto. Fim da linha geral. O Neto trouxe aqui as informações, tudo que vem acontecendo nos bastidores do Flamengo, vazamento de informações, contratação que não chega, a situação do Pedro, enfim, muita informação. Já se inscreva, acione o sino, deixe seu like, vamos acompanhar aqui o que o Neto disse. Tem outros cortes aqui também que eu trouxe para complementar a informação. Vamos embora. Quem falou tudo, quem deu essa primeira informação foi Thiago Pilhado, que ele disse da briga lá, beleza, pá. Depois eu tive uma informação que o Felipe Luiz ficou tão grandão que o Botto deixou ele da cara do gol para dar aquele tipo de entrevista. E o Felipe Luiz, inexperiente, que todos nós já fomos usados. Aí já foi usado aqui. Olha, não sei o que. Uma vez o cara falou, Neto, ó, o novo CEO, o novo comandante da seleção brasileira vai ser o René Simões. René Simões é o cara da seleção, papapá. Falei nos donos da bola. Não sei o que. Cheguei em casa, aí meu telefone tocando 021. Falei, não, deve ser a imprensa, né? Queria não, e tocou, atendi. Atendi o telefone. Falei, oi, Neto. Falei, oi, quem que é? O René Simões. Eu falei, oi, René, como é que tá? Ele falou, Neto, então, quem que falou pra você que vai ser eu? Ele sabia. Então eu fui usado. E não foi. Pô. Entendeu a parada? A vida é assim. E aí o Felipe Luiz foi, o Botto deixou, não pode ir. Daqui a pouco o Botto cai, o Felipe Luiz cai e fica o Pedro. Então, porque na sequência, ele falou assim, não gosto disso, de uma semana muito atípica, muito turbulenta, e dedicou o gol que ele fez aí, quase no finalzinho do jogo aos companheiros, primeiro e depois à torcida. Qual que é a questão? A coletiva de imprensa agora vai ser pontuada por outra turbulência. A turbulência de quem é o dirigente, obviamente que sabemos, mas o dirigente vai ter que falar, poxa, então agora o Pedro ou o dirigente, porque antes era o Pedro ou o Felipe Luiz. E agora o Felipe Luiz, apesar de não ter dedicado ao gol ao Felipe Luiz, o Pedro não ter dedicado ao gol ao Felipe Luiz, ele empurrou o Botto não na cara do gol, na cara do gol contra. Não, o Botto vai cair. Qual a ideia que você tem disso, Theo? A sua experiência, daqui a pouco a gente também tem muita coisa legal do som. Olha só o Flamengo, os 3 laterais esquerdos. Alexandre, para mim tem que ser jogador de seleção. Ayrton Lucas é melhor que o Alexandre, mas precisa ir o reserva, o Vinha, o Corinthians, Bidu. Desgraça, hein, gente? Só eu falar o que eu preciso. Você chegar em casa, quando a gente tinha a porta, abrir a porta e você vê sua mãe transando com seu pai. Quem mais? Aí, quando você vê isso, você sai. Aí você sai pra cozinha. A hora que você chega na cozinha, aí tem um cachorro comendo seu bife. Graça do cachorro comendo seu bife. Aí ele fala, Hugo. Mas o Luizinha. Não é que fez o gol. Aí veio o Hugo. Aí você corre do Hugo, do Corinthians, você corre do Hugo, vai pro banheiro. Vou me trancar no banheiro. Aí você se tranca no banheiro. Olha que você mete a mão, aí começa aquela eletricidade. O cara fala, palácio. Você tá no palácio. Tamo morto, irmão. E aí? O Hugo foi contratado antes de terminar a temporada. Do Willian contratou. Eu falei assim, nossa, esse empresário é monstro. É o Gil Willian. Ele não jogaria no meu Goiás. Ele fez um golaço no Corinthians. Então, aí... ele não jogaria no meu Goiás. Agora, contra o São Paulo. Vamos voltar. Não, ele fez um golaço. Contra o Corinthians ou contra o São Paulo? Contra o Corinthians? Acho que foi contra o Corinthians, Contra o Corinthians. Acho que foi, não sei. Não, né? Porque ele não deixou boas lembranças. É igual aquele Raí, que era do Ituano, que fez golaço no Corinthians e no São Paulo, e foi pro São Paulo. Já não tá, nem sei mais onde é que ele tá. Ele tava no Atlético, agora foi emprestado. Não, o gol que ele fez foi contra o São Paulo, é certeza. Sobre o Flamengo. O Flamengo vai precisar ir pro mercado, né? Porque o time está sendo desmontado. Só não vai no BH, né? No mercado BH ele não vai. Apesar de ter muita gente... Os caras lá têm dinheiro. Apesar de ter muita gente, como você falou, ele vai precisar ir para o mercado. E esse clima entre o Pedro, o Felipe Luiz e o Botto, isso aí é o primeiro capítulo, gente. Não tenha dúvida. Ontem, a gente vai falar daqui a pouquinho, mas ontem o Dorival Júnior, ele foi perguntado sobre a substituição do Memphis Depay. Aí ele virou e falou assim, cara, eu não vou falar individualmente. O que aconteceu no vestiário? Ele falou, eu nunca vou expor um jogador meu. Nunca eu vou expor. Então aprende com o Dorival Júnior. Isso você tem que aprender. Falou assim, isso você só, não... tá? Isso. Substituição então, não. Você não. E o Felipe foi muito neném, né? Ele chegou Neto, e detonou o Pedro. Eu concordo com isso, neném. mas assim, cadê o chefe? Porque esses não, três têm... quem tinha que ter cadê o lá era o Botto. Não, cadê o BAP? Não, ele tá sumido. Então, tem que ter chefe. Mas depois que o chefe do assim... Pedro, o chefe do Felipe agora, Luiz e o chefe do Botto é o BAP. O clima vai melhorar. O clima vai melhorar. Do Palmeiras agora, você não viu o Palmeiras aí, o Abel, já chegando pau
não sei o quê. Se eu ficar aqui é pra vencer. Se eu ficar aqui pra vencer, pra ganhar. Esquece que é um dos 10 mais bem pagos do mundo. Do mundo, ganha 5 milhões por mês, foi na Copa do Mundo, 3 Copas do Mundo, não ganhou nada, foi oitavo, foi péssimo dos péssimos na Copa do Mundo, mas aí fica grandão quando ganha. Quesada, qual a ideia? O que você enxerga? Você que estava na Copa do Mundo, você que é do placar, você que é de tudo, Quesada. Quesada, quando você chegou firme mesmo? Você chegou grandão? Você chegou batendo na porta? 40 anos estou chegando. Tá certo. Quer dizer, estou tentando, isso não quer dizer que tenha dado certo também. Vai lá então. Neto, eu acho o seguinte, eu acho que o clube precisa saber cuidar do jogador diferente, seja qual for a Eu situação. penso assim também. Por exemplo, eu acho uma burrice o Flamengo abrir mão do Pedro. Eu acho uma idiotice o Cruzeiro não cuidar do Gabigol. E eu acho uma imbecilidade o Corinthians não pagar o salário pro Memphis e perder um cara do tamanho do Memphis. Como o Palmeiras Cada com um Dudu, com o hein? seu problema. Cada um com o seu problema, cada um com o seu BO, cada um com a sua camisa. Enfim, eu acho que é preciso cuidar do craque. Então é o seguinte, quem é mais importante no Flamengo? O técnico ou o Pedro? Para mim é o Pedro. Quem é mais importante lá no Cruzeiro? É o Gabigol. Quem é mais importante no Corinthians? É o Memphis. Então é preciso cuidar do jogador diferente. E o Corinthians precisa mais do Memphis do que o Cruzeiro precisa do Gabigol. Eu não concordo com o Quesada, não. Eu já fiz isso para não concordar mesmo. Eu não E o concordo. Cruzeiro precisa menos do Gabigol e o Flamengo precisa menos do Flamengo do que o Corinthians O precisa. Mbappé deu área do PSG, o Luiz Henrique foi lá e pumba. Mas é diferente Sabe? botar um timaço lá. Não, um time. O Mbappé era o cara. Mas o PSG tem um Por timaço. exemplo, Eu acho que foi mal o Neymar. Mbappé. Hein? O Luiz Henrique chegou e falou, não quero o Neymar, Não, mas ele limpou a área toda, Todo né? mundo, todo Sabe? Ele mundo. limpou todo mundo. E Mas aí assim, o time começou. Mas então, só que aí tem uma diferença também. Quando que o Pedro deu trabalho? Que a gente tenha visto do Pedro ter dado o tipo de... Uma porrada lá do assistente do São Paulo. Eu sou contra o confronto. Eu acho que tem que ter um entendimento. Mas eu acho que, nesse caso, a Pedro ou Felipe Luiz? Eu, por exemplo, se você perguntar pra mim, Memphis ou Dorival Júnior. Porque o que ele tá fazendo lá do elenco lá, e o que esse cara faz de ambiente, vocês não têm ideia. E pro Dorival Júnior fazer o que ele fez, pra mim ele errou. Ele tinha que ter deixado o cara sofrer os 90 minutos. Eu também acho. Sofrer os 90 minutos, passar a vergonha que ele passou. Mas o Dorival Júnior é muito mais importante pro Corinthians do que o Memphis pra mim. Godoy, pode Mas falar seus raciocínios. nesse episódio do Pedro ficou bem claro que ele fez birra, pô. É. Porque falaram que estão me vendendo. Pô, e daí? Que falaram que estão te vendendo? Não, quem vai dar a palavra final é você, pô. É você que vai falar se aceita aí ou não. Mas estão me vendendo por uma micharia. Pô, que se dane, pô. Você vai pedir no contrato obrigado novo, aí, né? pô. Não Sabe você vai o que for. Ele fez birra e se ferrou. O papai, aí no caso o treinador, meteu ele de castigo e ele se enquadrou. Pronto, pô. E tá tudo certo, cada um com o seu pensamento e é assim que tem que ser. Vamos lá! E com toda essa situação aí no Flamengo, né? A janela aberta há alguns dias já, e nada de reforço, nada de contratações, vazamento de informações e tudo mais. O Pilhado trouxe aqui uma situação que usaram ele para poder vazar uma informação que era falsa, inclusive, mas assinada como se fosse o próprio Flamengo. Casos de polícia, inclusive. E aí o Pilhado trouxe isso, depois eu vou... Porque parece que a diretoria começou a agir, tamanha pressão que estão fazendo já, por contratações, por reforços, por tamanha polêmica que está dentro do elenco. Pilhado soltou essa aqui sobre a carta falsa. Vamos dar uma olhada aqui. Sobre toda essa polêmica, né, que aconteceu hoje, onde eu fui usado ali numa carta proposta do Flamengo falsa pelo Tati Castelhanos, eu quero deixar algumas coisas claras. Primeiro, eu vou atrás do que aconteceu. Quem me conhece sabe, já falei com o chefe de comunicação do Flamengo, Rodrigo Paiva, quero falar com o presidente BAP, quero falar com o José Boto, inclusive abro espaço nas minhas redes ou até na Jovem Pan para falar com eles, se eles quiserem. Quero falar com muita gente de... Bom, se ele falou quero falar com o José Boto, então provavelmente não foi o José Boto que passou essa aí pro Pilhado. Mas há quem diga que lá pro Mauro César, quem vazou a informação, vazou a conversa, na verdade, sobre o Pedro, soltou aquela do Pedro, há quem diga que foi o Boto, né? Mas essa situação aí, desse vazamento aí, dessa carta falsa, a princípio, aparentemente, não é o José Boto, né? dentro do Flamengo para saber o que aconteceu, quem me usou e por que me usou em toda essa situação. Isso eu estou deixando bem claro. Eu vou atrás,
Tô pedindo encontros com eles, particulares e se quiserem gravados ou até ao vivo, se eles quiserem, porque é óbvio que foi o que eu falei, mexeram com a pessoa errada. Nunca fui um cara de ficar calado, sempre fui um cara de expor minha opinião, principalmente quando eu acho alguma coisa errada. Então, se eu fui usado, se eu fui enganado, eu vou querer saber por quem e por quê. Aí me dizem, mas e a pessoa que te passou tudo, por que você não expõe? Cara, isso não tem a ver com o meu caráter. Eu não vou expor a pessoa sem saber antes o que aconteceu. Eu preciso saber o que aconteceu, porque às vezes a pessoa também foi usada, me passou, né? E assim, eu vou expor a pessoa sem antes saber? Não vou, isso é meu caráter. Eu não sou um cara... Eu sei lidar com ataque, já fui atacado várias outras vezes, porque eu critico muito o que eu acho errado. Então eu sou um cara que muitas vezes eu sou atacado também, estou acostumado com isso. Não vou expor nada, nem ninguém por enquanto. Agora, vou querer saber a verdade. Vou querer saber quem que queriam prejudicar, por que que queriam prejudicar e o que que está acontecendo dentro do Flamengo. Eu vou saber a explicação para isso? Não sei, mas eu vou atrás. Já falei com o Rodrigo Paiva, que é o chefe de comunicação, diretor de comunicação. Estou tentando um encontro com o BAP, com o presidente. Estou tentando um encontro com o José Boto. Vou perguntar se alguma outra pessoa quer me encontrar para falar sobre alguma situação, para eu tentar destrinchar e até trazer aqui numa entrevista, se for o caso, o que está acontecendo dentro do Flamengo. Fui enganado? Fui. Errei. Minha parte eu fiz. Eu assumi o erro, coisa que muita gente não faz, mas eu não tenho nada. Gente, para mim, um dos grandes erros do ser humano é não assumir seus erros. É a vaidade, é o ego. Enfim, aí ele vai falar aqui da parte dele. Acontece o seguinte, vazou coisas que não deveria vazar, né? Agora, eles aparecem com reforços, com contratações, né? Porque o Fabrício Romano, inclusive, postou aqui na sua rede social, vou mostrar aqui, ó. Deixa eu traduzir isso aqui, porque falamos mal português, quem dirá essa língua maluca aqui que eu achei italiano. Flamengo está se aproximando do acordo para contratar Saúl do Atlético de Madrid. Contrato de 3 anos e meio, foi verbalmente acertado com Saúl, rescindindo seu contrato com o Atlético de Madrid para se juntar ao Flamengo. O acordo com Trabzonspor, sei lá, das quantas, da Turquia, se não me engano, foi fechado, mas não foi concretizado hoje pela manhã e o diretor do Flamengo, José Boto, está no comando. Então é isso aí. Eu, sinceramente, o Bernardo Ramos já postou um vídeo falando que é um excelente reforço para o Flamengo. Eu não sei. Tem que esperar chegar. Acredito que sim. Não tem lá aqueles números todos e tal. Tem 30 anos. Acho o Gerson melhor do que ele. Tô suspeito a falar porque, sinceramente, é difícil achar uma reposição assim, nível Gerson, né? Mas vamos ver. E não é posição diferente também. Não dá pra poder cravar assim que... Porque tem gente falando que vai, reforço pra suprir o Gerson e tal. Enfim, o Flamengo vai se movimentando no mercado aí pra trazer essas contratações. É uma oportunidade, digamos assim, tá rescindindo o contrato. Vamos ver o que dá, né? Coloca aí a sua opinião nos comentários, se inscreva. Espero que essa diretoria se mexa de fato, né? Trazer reforços, contratações de piso aí pro Mengão. Tamo junto e até o próximo vídeo.